Oi, eu sou Sofia Patrocínio Januário e eu vou falar um pouco, vou abordar sobre 3 contos do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E os 3 contos que eu vou abordar hoje é do Olhos d'Água, Ana da Venga e Beijo na Face, tá? Mas primeiramente eu gostaria de falar que não existe nenhum motivo para você não ler esse livro, porque ele é simplesmente essencial para sua vida, para ampliar o seu senso crítico, né? Pelo menos eu senti isso, né? Então, um ponto positivo é que ele amplia o seu senso crítico, porque desde o primeiro conto que você lê, porque é um livro de vários contos, você já começa a formular, você começa já a trabalhar o seu senso crítico do que é certo, o que é errado. Você também começa... eu também senti que o livro, ele traz uma lição de vida, do estilo, né? Se você se envolver com tal tipo de pessoa, se você fizer tal tipo de coisa, você pode ter um futuro como essa pessoa, sabe? Então ele traz essa lição de vida também pra você, né? Eu senti isso, né? E além disso, eu achei muito essencial esse livro, né? Porque ele traz assuntos da atualidade, do cotidiano, né? Então, assuntos muito relevantes. Por quê? Porque às vezes a gente vê nos jornais, nos noticiários, e a gente não dá muita ênfase, sabe? A gente deixa lá passando e, tipo, não liga, sabe? E quando você começa a ler os contos, você tem um aprofundamento sobre aqueles problemas sociais, né? Aqueles problemas sociais. Então, o conto te mostra que, na verdade, é uma realidade, sim. É uma realidade, não é uma coisa que só aparece nos jornais e pronto, sabe? Acontece todo dia. Todo dia, toda hora acontece isso, em algum lugar do mundo. Então, esses são os três, enfim, vários pontos que eu falei aqui positivos pra você ler o livro. O livro com vários contos, no caso, né? Bom, como eu falei, eu vou abordar sobre três contos. O primeiro conto, do Olhos da Água, né, é de uma menina que tem várias irmãs e que mora com a mãe. E elas são pobres, né, elas moram em barraco, então elas não têm condições financeiras boas, então elas estão vivenciando um mundo de desigualdade social, elas estão sofrendo essa desigualdade social, né, e às vezes elas não têm o que comer. E aí o conto, né, no caso, ele fala sobre que às vezes a mãe brincava com elas, né? Por exemplo, elas viam as nuvens e a mãe pegava as nuvens e colocava muito rápido na boca delas para meio que passar a fome, né? Então elas meio que, enfim, para passar a fome, né? Então você vê que a mãe, ela se preocupava com as filhas, ela ficava triste, né? Como fala, Olhos d'Água, ela ficava triste por não ter condições de vida melhores para dar para suas filhas, né? Mas ela dava suporte e amor, a mãe tava lá para cuidar delas. Então mostra muito disso, de apoio familiar da mãe, no caso, né? Apesar de elas não terem condições muito boas, né? Nas noites chuvosas também era muito ruim, porque tinha barraco derrubar, enfim, muitas desigualdades sociais. E eu achei que ela tem uma ligação com Ana da Venga, mas não no sentido similar, no sentido contrário. Por quê? Porque no Olhos da Água mostra o apoio familiar e amor e carinho. Já a Ana, no caso, né? A Ana, ela não teve apoio familiar, ela não teve amor, ela não teve carinho e ela não sabe o que é isso. Então mostra uma ligação, mas uma comparação diferente. Uma tem, outra não tem. E por conta desse amor e carinho no conto Ana da Venga, por ela não ter esse carinho, ela se envolve com um traficante que mata, rouba e tudo mais. E o mínimo que ele faz por ela, né? Ela já acha que é suficiente, sabe? Então ela fica acomodada. Então ela já acha que é suficiente. Então ela já acha que é uma qualidade de vida, tipo, suficiente pra ela. Que ela não poderia ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, ela estava acomodada. O que é diferente também dos Olhos da Água. Por quê? Porque uma das filhas da mulher, né, da mulher dos Olhos da Água, ela sai da favela, da comunidade, do barraco que elas viviam, e sai para buscar melhores condições de vida. Ou seja, ela não achou que, por exemplo, aquilo já era suficiente para ela, como a Ana da Venga achou. Ela achou que ela deveria conquistar coisas melhores de vida, né? Já a Ana da Venga achou que aquilo já era o suficiente para ela. Então a gente também vê uma comparação entre esses 2 contos, né? E esse conto, Ana da Venga, ali traz uma crítica em relação ao machismo. Por quê? Porque ela se envolve com esse traficante da Venga. Então quando eles começam a ficar juntos, né, ela já começa a se chamar Ana da Venga. Então já começa a submissão da mulher, né? E aí tem a submissão, que ela acha que
o mínimo que ele faz já é o suficiente pra ela, então também tem uma submissão que ela faz sobre ele, né? E no final mostra a morte de Ana da Venga, né? Então meio que esse conto traz assim, se você se envolver com esse tipo de pessoa, você vai ter talvez o mesmo final. Por exemplo, a morte que teve a Ana da Venga, né? Por ela se envolver com um traficante. E além disso, esse da Venga, o traficante, ele até matou uma mulher, porque ele conheceu ela na prisão, né? Ele tava indo lá visitar algum amigo, enfim. E aí ela evangelizava lá, né? E aí ele gostou dela, queria que ela ficasse com ele, só que ela falou que não ia ficar com ele, sabe? Porque ela não ia deixar a sua vida. Ela não ia deixar a sua vida pra ficar com ele. E o que ele fez? Ele mandou matá-la. Só porque ela não quis ficar com ele. Então você vê também aquilo do cara achar que ele é dono da vida da mulher. Então é uma coisa de machismo. Então ele fala de machismo, Ana da Venga, né, na minha visão. E o último conto, a última análise que eu tive foi do Beijo na Face, que é outro conto que aborda a personagem Salinda, que ela também sofre um machismo como a Ana, né, com o da Venga, né? Então ela sofre um machismo com o esposo dela, com o marido dela, né? Então o marido acha que ela tá traindo, o marido acha que ela tá traindo ele. E então ele contrata um detetive pra investigar, pra perseguir a mulher. Então você vê que é um relacionamento bem tóxico, tá? Então começa. E ela não pode nem sair de casa, apenas pra trabalhar. Não, ela pode sair de casa pra trabalhar, mas quando ela sai de casa, ela tem que sair com os filhos. Porque até os filhos, eles acabam sendo meio que vigias dela. Porque quando ela chega em casa, o marido pergunta pros filhos: o que sua mãe fez? Sabe? Então é um relacionamento bem tóxico. E outro personagem que tem nesse conto, O Beijo na Face, é a tia Vandu. A tia Vandu, ela super ajuda a Salinda. Então, ela deixa os filhos com essa tia. E o que acontece? A Salinda, ela trai sim o marido. Porém, ela trai com uma mulher. O que é uma coisa muito diferente. Porque o marido tava achando que ela tava traindo ele com um homem. Mas, na verdade, era com uma mulher, né? O que pode também trazer uma narrativa do tipo, o cara não aceitar isso, tipo, eu ser trocado por uma mulher, sabe? Então tem essa um pouco visão também de machismo, né? Além disso, eu também achei que faltou, mostra também uma crítica além do machismo apresentado na Ana da Venga, né? Que elas compartilham, Beijo na Face e Ana da Venga compartilham esse machismo, né? Mas no Beijo da Face o machismo é um pouco mais forte, né? Um pouco mais tóxico, eu achei, né? E além disso, a Salinda, ela é ameaçada muitas vezes pelo marido dela, do tipo, se você me deixar, eu vou te matar, eu vou me suicidar, eu vou falar que a culpa é sua, eu vou tirar meus filhos de você. Então, a Salinda, ela tem uma pressão muito forte pelo marido, né? Que ele fala que vai matar ela se ela deixar ele, esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa muito, muito forte, né? E a Salinda, mesmo tendo esses tipos de ameaça gravíssimas, ela meio que continua com o cara e traindo ele, sabe? Então, você vê que ela também faltou, talvez, na vida dela, um pouco de apoio também. Talvez essa tia deveria ter dado um pouco de apoio. Enfim, então, eu acho que faltou também um pouco de apoio familiar, como na Ana da Venga, né? Acho que faltou também. E eu achei que a Salinda, ela é tão acomodada quanto a Ana da Venga, né? As duas compartilham isso. Elas estão vivendo uma vida que não é boa, né? Mas elas aceitam, né? Então elas compartilham essa acomodação, né? Eu achei. E no final do livro do Beijo na Face, o marido descobre que ela tá traindo ela. Enfim, fala que vai tirar os filhos dela, né? Vai lutar pra tirar. Então, enfim, em resumo, eu achei que esses 3 contos, eles compartilham muito essa questão de problematizar, né? Problemas da sociedade, né? Do cotidiano. E eu achei muito legal, muito interessante e muito bom para serem refletidos. O livro em si, a linguagem, ela é bem fluida, então não é um livro que você lê e cansa, né? Porém, algumas coisas não é muito objetiva no livro, então você tem que dar uma interpretada. Mas, em geral, o livro é bem fluido. Espero que vocês tenham gostado da minha análise dos contos.
Tchau!